ali meio, qualquer coisa, se o cachorro se atrapalhar. Gostei muito, muito obrigada. Deus te dê tudo de bom. Amei. Gostei muito de você falar. Meu amor, ele merece tudo de bom. Ele é muito gente boa, seu esposo. Seu Cláudio é um amor de pessoa mesmo. Tá certo de chamar meu amor. Achei muito bonitinho. Parabéns. Beijo. Fique com Deus. Você quer compartilhar com alguém? Já entrei. Ai. O bichinho tá compartilhando lá, bichinho. Deixa eu abrir aqui. Tô compartilhando. Já tá, então tá. Marcando as pessoas no Face. Jefferson Ribeirati, boa noite. Jefferson, você quer o de Itati? Se não me engano, de Itati, o Jefferson Ribeirati Hoffman. Acho que é. Boa noite a você que está entrando. Chegou uma moto na frente ali, mas acho que é do vizinho, né? É no vizinho, não é aqui.
quem? Com a Jane. Compartilhei. Cara, os primeiros da lista ali. A Ivete. Aham. Sim. Tá marcado ali no Face, ali, os nomes das pessoas. Atenção do lobinho lá fora, aqui não dá, brincadeira, né? Então vamos ao tema. Os dois discípulos a caminho de Emaús. Parece que nada tinha acontecido. Ou tinha acontecido alguma coisa. Mas eles, por terem escutado tantas promessas, tantas coisas, e parece que foi embora a promessa, parece que foi embora a esperança. E esses dois discípulos que iam para Emaús, um é citado o nome, Cleopas, quer dizer, glória ao Pai, o nome Cleopas, do original grego. E essa cidadezinha, essa aldeia Emaús, segundo o relato histórico, era uma cidade que plantava alguns temperos, grande parte da produção era cebola, aldeia que plantava muita cebola. O significado desse nome Emaús é riacho quente. No entanto, esses dois discípulos estavam indo para aquela localidade para lá, esperando que a promessa de Jesus, o ressurreto, aparecesse, que era a promessa que ele haveria de vir, que a morte não tinha tragado. A promessa é que ele ressurgiria dos mortos. No entanto, esses dois estavam sozinhos, isolados, cabisbaixos, desestimulados, desesperançosos, porque a promessa que deveria de vir eles não viram, mas ele já tinha ressurgido dos mortos, porque era o terceiro dia. Jesus já tinha ressuscitado. A morte não pôde detê-lo. Só que para eles ainda não tinha aparecido. Eles estavam que nem Tomé por aí, né? E Tomé, ele tinha que ver para crer. E eles iam caminhando e conversando. E eu vou ler essa passagem para vocês entenderem. Quem não já leu, ou quem já leu, vamos reler novamente o que ele quer dizer. A Lilica, cachorrinho aqui do lado. Fica quietinha, Lilica. Posso falar? E aí, um é Cleopas e o outro não diz o nome. Alguns historiadores, dentro do seu entendimento, falam que era a esposa dele, que estava junto com ele, que também era uma discípula, a Maria. Muito nome popular daquela época, o nome popular daquela época era Maria, e de mulheres, né? A Maria de Cleopas. Então conjectura-se, segundo os historiadores, que Cleopas era um e a sua esposa era a pessoa que estava junto dele caminhando, que eram os dois, que estavam voltando a caminho de Emaús. Tristes, não tinham mais esperança, as promessas terminaram e eles esperavam algo que viesse da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Aquilo que eles viram, presenciaram, acompanharam, a prisão, o açoite, o martírio, a morte de cruz, e não viram ele ressurgir dos mortos. Vamos ler o texto, depois vamos
falar alguma coisa nesse sentido. Vou pegar o óculos aqui para poder ler, senão não tem condições. Os dois discípulos no caminho de Emaús está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 13 a seguir. E também faz menção dessa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e nos versos 12 e 13. No verso 13 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, cada estádio, uma medida grega, equivalia aproximadamente a 185 metros, um estádio. Multiplicado por 60, dava um pouco mais de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que haviam sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia junto com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, não percebendo que era ele que estava ali. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha só, o que ele está dizendo? Que os principais dos sacerdotes, aqui é o Anás e Caifás, que eram os principais sacerdotes, e os príncipes, que eram os fariseus, e os governantes da época, entregaram a condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, ou seja, resgatasse Israel da mão dos romanos. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro e não o achando. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhes disse: Ó nécios e tardos de coração. Nécio é sem entendimento. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando ele por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, ou seja, sumiu da presença deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração,
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Uma pequena escritura, uma narrativa, um fato extraordinário para esses dois discípulos que, para alguns historiadores, Cleopas estava junto com a esposa, né, que se chamava-se Maria de Cleopas. E de um dado momento que eles estão tristes, não tendo mais esperança daquilo que era uma promessa de que havia de remir, o resgate deles que eles ainda esperavam era a libertação do povo romano que oprimia eles com tributos, né, cargas pesadas, e para que eles tivessem uma pátria, uma liberdade do povo judeu, o povo liberto da mão dos seus opressores, um governo que reinasse sobre Judéia, e eles esperavam que fosse Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o enviado, Emmanuel, o Deus conosco, que fosse essa pessoa. Só que Jesus veio para libertar as pessoas de outras questões espirituais, comportamentais, relacionais, físicas e emocionais, quebrando paradigmas, quebrando vícios e manias que tinham nos corações, tirando as pedras e botando o coração de carne, transformando o comportamento das pessoas pelo seu próprio testemunho de vida e pela sua palavra que falava, que vinha do céu como pão doce. E se olhando para ele, vendo alguma coisa que pudessem sentir que ele era a presença de Deus vivo na terra, o amor exalado no seu bom perfume, na acolhida, no abraço, no aconchego, no partir do pão, na multiplicação do pão e dos peixes, no milagre do transformar a água em vinho, no caminhar sobre o mar, no ressuscitar Lázaro, a menina, e tantos outros fatos de milagres que aconteceram na vida dele quando o homem-deus na terra. E dando a sua vida, entregando ela como uma grande parábola escrita, lavrada na sua carne, quando olhando para ele, quando carregando o madeiro, para ele ser crucificado nela. Oferecendo em holocausto vivo como vitupério pelos nossos pecados, para que as pessoas parassem das suas libações, das suas manias atrasadas de pegar bichos e imolar para queimar incenso e gordura para oferecer a um Deus desconhecido, que Paulo falava junto com um grupo de filósofos mais na frente, em Atos 17, dizendo que eles estavam um tanto que supersticiosos buscando Deus em alguns lugares que Deus não estava, mesmo que Deus estivesse em todos os lugares, mas não estava numa forma física esculpida pela mão do artífice, daquele que faz a madeira ou o gesso, ou de uma pintura, de uma tela. Que Deus se fazia presente no coração de cada um, e se faz presente no coração de cada um. E a gente vendo Deus nas outras pessoas através dos frutos do Espírito que elas produzem na sua caminhada, na geografia a qual ela se encontra. A gente fica admirado pela percepção ou pela não percepção das pessoas da época de Deus homem, Jesus, o enviado, o Messias, ou o grande profeta para alguns, de estar realmente ali, perto deles, ter acontecido todas aqueles fatos, né, concretos, narrados nos 4 evangelhos, falado antes pelos profetas que anunciavam que deveria de acontecer, os salmos cantados por Davi também, que era uma profecia falando sobre Jesus, todas as narrativas anteriores que apontavam Jesus na cruz, o Jesus ressurreto, o Salvador e o Libertador da humanidade.
aquele com sacrifício próprio para mostrar: ei, não façam essas bobagens. Vocês são tão nécios, vocês não entendem que o pecado que está em vocês pelo ódio, pela vaidade, pela arrogância, pela corrupção do gênero humano, o amor que veio para combater o mal, se entregou como sacrifício vivo. E eles achando que agora terminava tudo pela morte daquele que veio para libertar, e eles achando que era do tributo, achando que era para libertar do poderio romano sobre eles, assim como foi dos egípcios, dos assírios e dos babilônios, que sempre oprimiu o povo judeu. E hoje, falando do povo separado judeu, Jerusalém, o povo que está em Cristo, que é a igreja em Cristo, que entende a mensagem do Evangelho estando em Cristo, é ter ouvido espiritual entendendo que ele está bem perto de você no caminho que tu está andando. E aqueles dois não estavam vendo Jesus do lado, conversando com eles. Teve primeiro um ato de ser acontecido, de Jesus entrar dentro da casa deles. E eles ofereceram um pão para que ele abençoasse, para depois repartir e comer. E quando ele faz a bênção do pão e reparte, eles veem nele que era Jesus que fazia isso quando se reunia com os discípulos, com as pessoas que estavam perto. O ato de abençoar o pão e o repartir e dando para eles comerem. O significado que depois Jesus ainda já tinha falado, João relata em João 6, que ele é o pão da vida, né? Que aquele comer do pão que ele der não vai ter sede. E daquela mulher samaritana em João 4, que veio no poço de Jacó, que pediu um pouco de água, ele diz: olha, eu vou te dar água, e a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Ou seja, tu não vai precisar ir em outras fontes, em outros lugares, para buscar uma referência que está em mim, em Jesus. A fonte verdadeira de vida e de esperança que transforma, resgata, liberta e encontra a pessoa que estava perdida. E leva ela para a casa do Pai. Eu tenho dado alguns mingauzinhos para algumas pessoas que nem Paulo diz: olha, eu não estou dando muita comida forte porque vocês não conseguem digerir, o estômago espiritual de vocês não consegue fazer a digestão. Mas eu não posso estar repetindo coisas de mingau para as pessoas que nós estamos no século XXI. Os escritos têm mais de 2000 anos, das novas cartas, né? Os antigos escritos têm mais de 4000 anos, os pergaminhos, claro que foram feitas cópias, né? Para que chegasse até nós. Mas a palavra, o verbo, ela veio de tempo com tempo e entra no coração das pessoas para que as pessoas sejam transformadas, renovadas em uma nova criatura pela fé. Deixando as coisas velhas para trás, se fortalecendo no amor, na esperança daquilo que é o novo. E Jesus, estando com eles, conversando, contou toda a história, desde Moisés, dos profetas, até o momento daquela ocasião. E eles achando que o fato histórico daquela geografia, aquele ato contemporâneo que havia acontecido dias antes, 3 dias antes, ele não sabia, pois era com ele que tinha acontecido. Eles não reconheceram que era Jesus que estava do lado deles. É como que muitas vezes nós, na nossa angústia, na nossa dor, nós não entendemos e não sentimos a presença de Deus, porque o nosso entendimento e o nosso coração está fechado e a nossa mente está fechada para não perceber as coisas divinas, as coisas espirituais. E quando se abre o entendimento, abre o coração, a cortina se rasga, que o véu que é ser tirado, tu vai ter a percepção, o entendimento que Jesus fala dentro da tua alma, dentro do teu coração. Eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. E depois desse momento que estamos aqui, vou te levar para um lugar onde nós vamos sentar e eu vou servir vocês mais uma vez. Assim como algumas pessoas que vieram nessa terra, como pessoas como você, né, como algumas pessoas na sociedade,
que vieram para servir, não para ser servido. Que vieram para compartilhar, para ajudar, para abraçar, para estender a mão, para socorrer o aflito, o necessitado, para tirar o agasalho e dar para aquele que está com frio, dar um prato de comida para aquele que está com fome, fazer o ato de caridade, de amor, solidariedade para aquelas pessoas que estão excluídas na sociedade. Jesus trouxe todos para perto dele. Muitos estavam o seguindo por causa do pão e do peixe, não por causa da conversão, de ser uma nova criatura na pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Porque muitos não entendiam ainda a mensagem viva que era ele, mostrando o verdadeiro amor pelo próximo e que as pessoas tivessem nele a referência de se transformar em uma nova criatura para ter um bom relacionamento com as outras pessoas, uma empatia assim espalhada, contaminada como se fosse uma virose, boa e agradável, como o vento que sopra, como o perfume que é largado no ar, na atmosfera, e todos possam sentir o mesmo aroma. Jesus é isso. Jesus é esse verbo. Jesus é essa essência. Nós não vamos ficar órfãos de forma alguma, porque o Espírito Santo está conosco. Ele fala e te ensina as coisas que você talvez ainda nunca tinha escutado. Ele te tirou de um lugar, muitas vezes, que você não sabia, mas Deus falou contigo, foi lá, te trouxe de um lugar que você chorava, que você tinha dor, que você estava esquecido por alguém, ou alguém não te chamou, não telefonou para você, não te deu abraço, não te acolheu, mas Jesus enviou alguém e ele foi até você, e ele, sem saber, ele foi lá, falou contigo, te acolheu, te abraçou e falou palavras que você precisava ouvir. É a mão de Deus. Quando nós percebemos que Deus está nas outras pessoas, nós vamos entender as nossas fraquezas, as nossas misérias, os nossos pecados e as nossas culpas. São coisas que nos afastam da glória e do poder de Deus de nos abençoar. Porque nós somos imperfeitos, nós não somos santos, nós somos pessoas corruptas por causa do pecado. Mas quando somos regenerados pela graça e unção de Deus em nossas vidas, as nossas atitudes vão se renovando e vão sendo transformadas. Muitas pessoas não gostam de nós, achando que a gente está fazendo alguma coisa por aparecer. Graças a Deus que Deus nos deu um dom para nós ser renovado, transformado, crescer e evoluir espiritualmente para fazer a diferença nos lugares que a gente está. Deus tem nos dado sabedoria, porque assim Tiago fala na sua carta, se tu está com algum problema de não saber, peça sabedoria a Deus que Ele dá, Ele não lança fora, não vira as costas para você, porque Deus está dentro do teu coração. Os apóstolos que estavam junto com Cristo pediam para ele uma referência de ver o reino de Deus, e Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês olham para os reinos deste mundo, você vê os palácios, você vê as autoridades, as potestades que ocupam os lugares palacianos, as potestades, né, que são os governos. Não é esse reino que eu me refiro. O reino de Deus é o reino puro dentro do coração de cada um de vocês, instalado dentro de cada um de vocês. Esse é o meu reino. E o meu reino vai ser instalado nos corações de vocês, e vocês vão instalar meu reino nas outras pessoas, transbordando esse amor para as outras pessoas. Desculpa. De forma que quando isso age, a ação do Espírito Santo vai agindo nas outras pessoas, você vai plantando e suplantando o reino de Deus que estava em você, colocando nas outras pessoas da mesma forma como você recebeu de Deus de uma forma imerecida. Porque pela graça. E isso é dom de Deus. A fé. Essas coisas simples, como Jesus caminhando às margens da Galileia, no mar, né, Genezaré ou Galileia, dentro da simplicidade do mestre, deixando o seu reino de glória para estar palmilhando uma terra cheia de pessoas más, incrédulas, malfeitores, bandidos, caluniadores, difamadores, egoístas,
prepotentes, mentirosos, avarentos. E levai todas as porcarias, e Jesus está no meio disso tudo. Pacificando, abençoando, transformando, curando, mostrando nele a virtude. Para que as pessoas mudassem a sua forma de ser, olhando nele, vendo o espelho e assim refletindo a sua glória, recebendo essa bênção, essa dádiva, e depois indo para... Recebendo a bênção, daqui a um pouco você chega no ambiente e a pessoa não te conhece. Por quê? Teu comportamento mudou? Tu virou um santarrão? Não, fora disso. Liberdade em Cristo não é para ser santarrão. É para ter a consciência espiritual. Sem querer impor sobre o outro a tua opinião, mas dar o bom exemplo, e se alguém achar que é legal ser assim em Cristo, seja. E esses discípulos, 2 que andavam com Jesus antes, ainda tinham a esperança de um libertador do Império Romano. Não. A liberdade estava na corrente que deveria ser quebrada do pecado e do jugo da escravidão dos vícios instalados na sociedade naquela época, que não são diferentes das de hoje. E entendendo Cristo no caminho, nós entendemos o que o Mestre nos ensinou. Porque é somente seguir os seus passos, ouvir a sua voz e sendo regenerado a cada dia, a cada instante. E nesse momento que você está caminhando aqui, nessa terra, que tinha saído de Jerusalém, está indo para Emaús, terra da cebola, mais ou menos 11 quilômetros, um pouco mais de distância, voltando para a sua casa. Cadê Jesus? Ele não está aqui e de repente ele está do teu lado, conversando contigo e tu não está entendendo. Ele está falando dentro do teu coração e você não está ouvindo. E daí por um ato físico de repartir o pão, eles percebem que Jesus é ele, o Filho de Deus, que estava dentro da habitação deles, que veio para resgatar os perdidos, fazer justiça àqueles que amam a justiça, ser a luz no meio da escuridão, ser o porto seguro daquela embarcação da nau que está no meio da tempestade. Somos nós. Jesus, numa ocasião, chega no templo e eles estão lendo os livros da Antiga Aliança, Salmos e Profetas, João 5,39. E Jesus diz, olha, vocês acham que vão encontrar a salvação no aquilo que vocês estão lendo? Sim, mas claro, elas falam de mim. Vocês vão encontrar a salvação porque elas falam de mim. E quando Jesus se manifestava dessa forma, eles ficavam com tanto ódio, com tanta raiva. Por quê, né? Porque eles não aceitavam Jesus. Porque Jesus era íntegro. Porque Jesus era amor. E é amor. Porque Jesus era e é fonte de vida. Porque Jesus se representou na pessoa divina e eles não criam. Estavam ainda caminhando atrás de Moisés no deserto. E Jesus disse, Moisés foi por um tempo. A lei serviu de aio, Paulo diz, para chegar até Cristo. Conduziu até aqui. Agora deixa que eu cuido de ti. É como Jesus pegando cada um de nós pela mão e conduzindo nós no livre acesso que foi dado no rasgar o véu de cima a baixo para chegar até Deus. O eu sou, o grande eu sou. Aquele que não existe, mas é. O impossível para muitos. Possível para aqueles que creem. Há um abismo às vezes muito distante daquele que crê e daquele que não crê. Mas se aproxima com o testemunho daquele que crê pela forma como caminha na terra.
E se ela perceber que existe algo diferente, de bom e saudável, poderá também seguir, juntar-se a este, pelo testemunho de vida que este dá, ou esta dá, e ser mais um discípulo a caminho da casa e depois a nova Jerusalém celestial. Porque tem um lugar preparado para cada um daqueles que serão chamados: bem-vindo, filhos do meu Pai. Entra no reino da glória. E a vida é eterna que nós cremos, porque aqui é uma vela, é uma passagem. É um tempo tão curto. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Alguns são arrancados antes de vir ao mundo. E cada um tem um tipo de experiência. O profeta Oséias também fala sobre 4:6, se não me engano, que o povo de Israel seria destruído por falta de entendimento. Então, buscar a sabedoria, ter conhecimento, entender, porque saber ler, alguns sabem, outros não. Mas alguns sabem ler, mas não entendem o que está escrito. A funcionalidade da letra, a interpretação do texto, ela vem pela graça da ação do Espírito Santo que te diz o que a mensagem está sendo dita, pela palavra que foi escrita, e o verbo verbalizado pela mensagem da eloquência, da oratória, do falar, e chegando até os corações das pessoas para que isso seja transformado numa comida boa e saudável, e que a pessoa fique com vontade de comer um pouco mais e não fique enjoado. Que a cada amanhecer seja uma renovação mais forte na sua vida, na sua caminhada, para evoluir na medida exata em Cristo Jesus. Paulo fala assim aos Efésios: estamos tentando evoluir na medida exata para chegar na estatura em Cristo Jesus, na sua evolução espiritual, não física, é espiritual. Essa regeneração do ser humano, a capacidade de entendimento. Em Mateus 22:29, Jesus relata que muitos estavam errando e pecando porque não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus. O conhecer as Escrituras, da mesma forma que eu falei anteriormente, não é que eles não sabiam ler. É porque lendo eles não tinham entendimento. E não conheciam o poder de Deus porque alguns queriam o poder de Deus como se fosse atravessando o deserto novamente, e aonde se manifestou grandes maravilhas, sinais e prodígios para um povo rebelde. Onde o povo sempre negava, recuava, desobedecia, e o poder de Deus se fazia presente constantemente. O grande poder de Deus que eu entendo hoje é a transformação do ser humano em uma nova criatura pela percepção da ação do Espírito Santo que entra na sua vida e transforma e regenera. E diz que a formação do caráter de uma criança já se forma quando pequeno, né? Isso leva para o resto da vida. Mas o comportamento, a maneira de suas ações, de suas reações, de seu entendimento, de convivência humana, social, equilibrada, é a ação do Espírito Santo que regenera e que dá essa graça de forma imerecida que cada um de nós pode ter da parte do grande Eu Sou, aquele que te ama, que te guarda e caminha ao teu lado, e muitas vezes te carrega
e tu nem sente. É Ele falando contigo, no teu coração. Por isso que arde teu coração, porque é Jesus que está aí contigo, falando contigo, te abraçando e dizendo quanto Ele ama você. E sempre vai estar ao teu lado, te ajudando e te levantando, te cobrindo com o seu manto, te ungindo com o seu óleo, curando as tuas feridas e te dando vida longa e saúde e paz de espírito. E mesmo numa hora que possa passar desta para uma outra, encontrar-se-á com Ele nos ares e vai ver o seu esplendor e a sua glória. Lugares de pessoas que aqui reconheceram as suas misérias, as suas fraquezas, as suas necessidades e daquilo que puderam fazer por alguém ou fizeram de coração. Atitudes. Que Deus abençoe ricamente a vossa casa, a vossa família, que tenha um final de semana abençoado. Mais uma vez, nossas orações para a família do meu colega que partiu, Tenente Ávila, e o Sargento Munhoz, aos seus familiares. Sabemos que eles estão numa dimensão espiritual bem superior à nossa. Eles estão na casa do Pai. Nós cremos assim. Que Deus conforte o coração de cada um que estão enlutados, os familiares e os amigos mais próximos, seus colegas, sentindo no abraço de cada um que está perto a presença divina, envolvidos no amor e no elo da esperança. De um dia haverá o reencontro destes com aqueles que já foram. Eu creio assim. Shalom. Fique na paz. Minha esposa lembrou para ler os nomes. Vamos ver aqui quem aqui nos saudou, quem está conosco. Vamos aproximar aqui. Jefferson Eberhardt Hoffmann, né? Já tinha cumprimentado ele. A dona Janete Eberhardt de Barros também, boa noite. A dona Genesi da Silva Farias, boa noite, dona Genesi. Odete Salal Feijó também, boa noite. Jerusa Quadros, boa noite. Para vocês também, amados. Amém. A Gislaine Silveira, nosso amigo Paraíba, boa noite também para vocês. Um abençoado final de semana para vocês também. O Oli Nertz German, boa noite, Oli. Deus te abençoe. A dona Mara Ferreira, nossa amiga, boa noite, paz e graça, fique com Deus, dona Mara. A advogada Kézia Andrade também está assistindo, fica na paz, um abraço. Mateus e Carol Cardoso, Deus abençoe, fiquem na paz. Geni Rodrigues, Deus os abençoe grandemente. Dona Poranci, boa noite, amiga. A Rejane Macedo também, fica na paz, Deus abençoe. Boa noite, o irmão Anderson Grunwald, fica na paz, Deus abençoe. Saúde aí, nossa irmã amiga, Dona Eunice. Dona Maria de Lourdes Santos Quadros também, fique na paz, boa noite. Ronaldo Santos também, boa noite, meu irmão, tudo é bom. Final de semana abençoado para todos nós. Amiga Poranci, Deus é bom. Diz que a gente flui algumas palavras que vêm do coração de Deus, tá? Obrigado pelo carinho, pela companhia. Se você achar interessante, compartilhe com outras pessoas. Nós temos nosso canal do YouTube também. Vá lá, se inscrevam, né, para assistir outros vídeos que nós também estamos lá publicando, tá? Até a minha esposa também entrou aqui, a dona Fátima Rodrigues Paps
também está assistindo, boa noite. Valci Oliveira, boa noite para você também. É isso aí. Kelly Dori. A irmã Kelly Dori também. Dona Cida, boa noite. Já tinha dado boa noite para a dona Genesi. A todos vocês. A dona Yolanda Silva também de Souza. Fica na paz aí, tá? Depois volta lá e revê de novo se você não conseguiu pegar do começo, ok? Shalom. Goodbye. Amém.